Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital. Boa noite, amigos internautas. Está entrando no ar mais o programa Carlos Rocha na TV, pela capitalrio.com e TVC, canal 16 de Petrópolis. O programa Carlos Rocha hoje está recebendo uma escritora e amiga minha, né? De muito tempo. Ela já esteve lá na outra emissora que eu fiz o programa, no dia 25 de 5 de 2018. Ela me deu um livro dela, Esther Rodrigues, Mão Limpas, Coração Quente. Boa noite, minha querida Maria Esther. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Maria Esther, me fala um pouquinho da sua vida profissional como escritora. Não sei se você é professora. Isso. Vamos lá. Eu sempre quis escrever um livro, porque eu venho de uma família de jornalistas e escritores renomados. Né? Meu pai era o Augusto Rodrigues, meu avô tinha jornal Amanhã em Crítica, eu sou sobrinha do Nelson Rodrigues e do Mário Filho, então eu vivi sempre nesse ambiente de literatura. E pouco antes de morrer, meu pai falou umas 3 vezes para mim: minha filha, você está pronta, escreva um livro, você está madura, mas me faltava um tema. Um dia, o Obertal, meu atual marido, ele viveu 20 anos na União Soviética como conselheiro econômico, na nossa embaixada do Brasil em Moscou. Ele me falou sobre um ditado georgiano: para que serve o caminho se não leva à catedral? E eu falei: é um objetivo, um ideal? Ele disse: não, é sobre a Revolução Russa, de 1917. Eu falei: meu Deus, é sobre isso que eu vou escrever. Então, eu comecei a escrever o primeiro capítulo, até eu tinha levado a minha mãe para o hospital, problema de pressão, e naquela noite eu escrevi praticamente o primeiro capítulo todo. E é muito interessante a história dele, porque a primeira coisa que ele fez foi aprender russo. E ele tinha que conviver, negociar com a KGB, e ele aprendeu que lá não se tem o verbo fingir, é o verbo contornar. E ele aprendeu como conviver na União Soviética, que era bem difícil. Então, as pessoas só veem muito o lado negativo, que tem mesmo, porque as pessoas iam para Gulag, se expressassem, ia para campo de concentração. Mas tem uma coisa que é importante que está no livro, que todo mundo fala sempre só de Stalin, de Roosevelt, porém Stalin ele foi importantíssimo para acabar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. 27 milhões de soviéticos morreram. O Churchill, muito inteligente, ele estava sem apoio dos Estados Unidos, sem apoio nenhum, ele falou: bom, eu prefiro fazer aliança com Stalin do que fazer com o diabo, do que fazer com Hitler. E aí o Stalin deu a quem de direito o comando, que foi Marechal Zhukov, e aí cortou troncos e troncos, porque os nazistas romperam o pacto de não agressão com a União Soviética, e pegaram de surpresa. E pegaram o campo sólido, firme,
e para os soviéticos ficaram os pântanos. O Marechal Zhukov mandou se cortar troncos de árvores e passaram com o tanque T-34, que era poderosíssimo, e aí quem pegou de surpresa foram os soviéticos. Acabaram entrando em Berlim, colocando a bandeira, e Hitler se matou antes, ou se suicidou, ou o suicidaram. Mas, enfim, quem acabou o nazismo foi a União Soviética, junto com Churchill também. Maria Esther, fala um pouquinho do seu livro Mãos Limpas, Coração Quente. Pois é, era isso que eu estava dizendo, que eu conto coisas inéditas também. Eu já estou no capítulo O Fim do Mito Socialístico Soviético. Pois já isso tudo. Não funciona. Exatamente. Não funciona. Por quê? Porque para todo mundo ficar bonitinho, obedecendo, sem poder se expressar, sem poder falar nada, não se manifestar, o regime tem que ser totalitário. Então, o regime totalitário não há verdade e não há liberdade. Então, quando Gorbachev permitiu que os soviéticos fossem à televisão para falar o que estavam sentindo pela primeira vez, foi aí que o regime começou a cair, porque todo mundo tinha vergonha de contar que tinha alguém na sua família que tinha ido para o Gulag, tinha sido preso, ou tinha sido fuzilado e tinha desaparecido. E aí se descobriu que cada família tinha várias e várias pessoas que tinham ido para os gulags, tinham sido torturados, tinham sido fuzilados. Então, fala sobre isso, mas fala de coisas bacanas. Primeiro, que foi a União Soviética que acabou com o nazismo. A outra coisa é que o Stalin pegou um país basicamente agrário e transformou, ele industrializou e transformou numa segunda potência. É verdade que esse deslocamento do campo para a cidade, morreram 20 milhões de pessoas, literalmente de fome. Mas ele transformou a União Soviética na segunda potência, foi o primeiro país que levou o homem ao espaço, em 61, com o Sputnik, com Gagarin, e é isso, transformou, a União Soviética ficou forte com Stalin, essa é a verdade também. Maria Esther, agora me fala um pouquinho do seu pai, o grande Nelson Rodrigues. Pois é, ele é meu tio e meu padrinho. Meu pai também era um grande jornalista, aquele que criou a Manchete. Eu cismei que ele é seu pai. Ele é meu tio. Mas o Nelson, ele teve uma vida muito sofrida. Ele era pernambucano, veio com 4 anos para cá. O pai era dono de jornais, primeiro foi a Manhã e depois a Crítica. Então, ele cresceu nesse ambiente de jornalismo, de literatura. E o que acontece? Aos 7 anos, eu vou só pontuar algumas coisas importantes para ver como ele se transformou num grande escritor. Aos 7 anos, ele estudava na Escola Prudente Moraes, de Tijuca, e houve um grande concurso na escola. E a professora pediu, escreva com o coração, o que veio lá do fundo do coração. Ele escreveu, já aos 7 anos, já quando ele era observador, sobre um adultério. O marido entra de surpresa, o amante sai pela janela, o marido esfaqueia a mulher e o marido pede perdão, ajoelhado, isso aos 7 anos de idade. Aos 13 anos, ele já foi repórter policial. O Orestes Barbosa era o chefe dele. Então, ele descobriu o que havia atrás daquela facada, o que havia atrás daquele tiro, o que havia atrás daquele atropelamento, que, na grande maioria de vezes, era suicídio. Quando ele ia à delegacia, o que havia era adultério, incestos. Então, o tio Nelson, quando ele começa a escrever, ele não tem perdão, ele mostra tudo, o que se escondia por debaixo do pano, não é? E ele foi o primeiro autor, nos anos 40, 50, a falar sobre o desejo feminino, porque será outra coisa que se botava debaixo do tapete, só existia o masculino. Ele nunca falou das reivindicações feministas, mas ele colocava as coisas como elas eram. Então, ele mostrava a hipocrisia que existia. Então, ele mostrava a incomunicabilidade entre os casais. Por exemplo, Beijo no Asfalto, que a Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito pediram muito para o tio Nelson escrever uma peça, e ele tinha 3 empregos, jornalista, está sempre lutando, está sempre duro, e se virando nos 30. E ele, mas um dia, há um atropelamento de verdade. Um rapaz foi atropelado ou se suicidou, lotação pegou, e um jornalista vai acudi-lo de verdade. E, quando vai acudi-lo, ele pede um beijo, porque o rapaz sabia que ia morrer,
e quem foi acudir viu também. Ele soube dessa história e o rapaz, por misericórdia, deu esse beijo. Nisso, já o tio Nelson fez uma peça, rapidinho, em 2 dias ele fez a peça. Por quê? Ele mostrou como as pessoas podem, por um fato, se revelarem. E essa peça, que é uma obra-prima, é sobre o que o ser humano é capaz. E é capaz de coisas horríveis, fazer um jornalismo de sensacionalismo, mas também o ser humano pode fazer um ato belíssimo de misericórdia, como foi o caso do rapaz que acudiu. Ele deu um beijo apenas com pena do rapaz que estava morrendo. Porém, a mulher que no começo acredita no marido, ela já começa a ficar abalada com tanta gente dizendo ele é homossexual. Essa peça é de 1961. Portanto, todo mundo escondia, ninguém falava nada, era um escândalo. E a irmã, que achou, ela era sexual, já achou interessante o marido, o cunhado, o marido homossexual estaria perfeito para mim. O jornalista que cobriu o caso, ele já pagou a mulher do atropelado para dizer que eles tinham um caso há 7 meses, quer dizer, denegrindo o rapaz que morreu. E o principal foco aí é o sogro, que parece, no começo, que com a filha tinha um relacionamento assim, meio incestuoso. Tudo era Selminha, Selminha, Selminha. Só que, na verdade, ele gostava era do genro, e ele ficou enlouquecido de ciúmes com esse beijo. E ele acaba matando o genro. Então, você vê por quê? Porque ele não aceitava o homossexualismo dele. A gente sempre, o tio Nelson tinha uma coisa maravilhosa. Ele dizia que era preciso a gente estar no terreno baldio, com uma capa vadia, para nós confessarmos a nós mesmos os nossos desejos mais inconfessáveis, porque a gente tem uma imagem muito boa da gente. A gente acha a gente uma pessoa legal, bacana, mas, de repente, você diz assim, eu desejei o cunhado, eu me omiti em alguma situação, eu quis esganar o outro, né? Então, ele falava que nós temos um outro dentro da gente. Então, o sogro, o Aprígio, ele, na verdade, ele gostava de brandir, só que ele botava 1000 desculpas para não aceitar. Como se ele dando tiro, ele fosse tirar o desejo dele. Ele ia continuar a ter desejos por homem. Enfim, então é uma peça do Tio Nelson sempre muito profunda, por causa dessa bagagem de vida. E fora que ele viu o irmão sendo assassinado no Jornal da Crítica. Tinha saído na primeira página que uma moça casada com um médico estava se desquitando. Naquela época era um escândalo. Uma mulher desquitada. Ele também escreveu peças teatrais, né? Exatamente. Mas o Beijo no Asfalto é uma peça teatral, né? E esse assassinato, que ela vai lá e dá um tiro, era para o meu avô, que é o dono do jornal. Ele não estava. Para o Mário Filho, também não estava. Então, quem estava? O Roberto Rodrigues, que morreu aos 23 anos, assassinado por essa mulher. E a queima-roupa. Então, o tio Nelson, que tinha 17 anos na época, ficou marcado esse grito de dor, que o irmão morreu 2 dias depois, e depois também o meu avô morreu 2 meses depois de desgosto, e aí depois o meu avô tinha apoiado, Mário Rodrigues, o Júlio Prestes para presidente, que ganhou, mas não levou, porque o Getúlio veio do Sul e deu o golpe. Então, todos os jornais na Rua do Carmo, que eram 4 jornais, inclusive a Crítica, foram empastelados. Então, a família, em 2 meses, ficou sem o Roberto Rodrigues, sem o patriarca da família, o chefe da família, que era meu avô, e sem o ganha-pão. Então, eles passaram 5 anos, de 30 a 35, na miséria. Quem deu a mão aos Rodrigues, que as portas ficaram fechadas para os Rodrigues, foi o Roberto Marinho, porque o pai tinha o jornal à noite e também acabou perdendo o jornal, e ele, então, lançou o Globo. Só que ele morre 3 semanas depois, o Irineu Marinho. E aí assume o funcionário mais antigo, que morre 5 dias depois. Então, Roberto Marinho, que era um bom vivan, ele era um esportista, adorava remar e adorava a equitação, ele tem que assumir. Quando ele chega, ele vê aqueles senhores, enfim, muita gente idosa, e ele diz assim, onde estão aqueles rapazes talentosos, que eram os Rodrigues? E ele chama, começa o Mário Filho, que tem o nome do Maracanã tem por ele, que ele lutou pelo Maracanã para ficar ali, que o Carlos, ele brigou com o Carlos Lacerda. Olha como a família era boa, argumentava bem.
que queria botar em Jacarepaguá, que não tinha nada ali, né? Então, o Mário Filho moderniza o jornalismo brasileiro, porque antigamente era assim o futebol, como turf. Vamos dizer, ia jogar o Flamengo contra o Fluminense, resultado. E uns gatos pingados que iam no estádio. Então, o tio Nelson chamava o Mário Filho de Mário Filho, o criador das multidões, porque o tio Mário tinha um jornal dos esportes e ele valorizava os esportes. Ele botou numa página inteira o Marcos Mendonça, que era goleiro, pai da crítica teatral Bárbara Eleodora, e isso botou imagem, a foto dele e mais uma entrevista com ele. Ele revolucionou o jornalismo brasileiro e escreveu a Bíblia de todos os cronistas sérios esportivos do Brasil, que se chama O Negro no Futebol Brasileiro. E então ele revolucionou, ele fez crônica, ele era hiperbólico. Enfim, é o máximo. Tio Mário, tio Nelson, minha família é muito boa. Você também escreveu um livro de poesia, né? Sim, escrevi com Bruno Black, inclusive. Eu escrevi sozinho, escrevi com ele também. E a gente foi para a Bienal do Rio, e agora, não sei se esse ano a gente vai para a Bienal de São Paulo, com coronavírus, não sei mais. Você vai lançar na Bienal esse livro? Esse livro vai ser lançado. Esse aqui foi na Bienal do Rio de Janeiro, que foi lançado. Se tens um dom, seja. Virei Brunete. E Ana Paula virou Brunete também, a minha amiga, Cavalcante. E nós duas vamos estar no próximo livro do Bruno Black, na Bienal de São Paulo. Vamos ver, vamos aguardar os acontecimentos. Né? Você é Brunete também? Sou Brunete também. Com muito orgulho, porque o Bruno ele faz um trabalho muito bacana. Bruno é sensacional. Conheço escritoras desconhecidas e ele dá voz a essas escritoras, sabe? Ele sempre também teve a rádio e dá voz para todo mundo. Vamos falar uma poesia, Marister? Vamos falar uma poesia. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo sem óculos. Um olhar imoral e imaculado. Quem mandou olhar para mim? Eu estava quieta, nem ouvi chegar, mas ele olhou para mim. É um olhar rápido, de desafio. Depois não era mais. Os olhos dele desataram num riso charmoso. Ele ri com os olhos, só com os olhos que me olham. E os meus olhos se afundam nos olhos dele, mais e mais. É como se os olhos dele fossem um abismo que se abrisse para mim, me puxando, me arrastando, e o meu coração bate com mais força. E uma coisa me aperta a garganta. Ele está olhando para mim, não tira os olhos de mim. E os olhos dele riem. Ele tem um sorriso no canto da boca. Nós nos tocamos só com o olhar, como se estivesse os dois à beira do pecado. E quando ele olhou de novo para mim, ousado, atrevido, eu tive medo. Quem mandou olhar para ele? Eu ia ficar com esse homem, sem rosto e sem nome. E ele me disse, vem, com os olhos mergulhados nos meus. Há um olhar imoral e imaculado, irresistível. Legal. Marister, diga. Você já fez quantos livros? Não, eu fiz esse livro do Mãos Limpas, Coração Quente, que é sobre a União Soviética, e sobre a vida do Obertal, que é interessantérrima. Que ele era um menino simples, pobre, de Anchieta, e ele ficava sempre em cima da caixa d'água ou de uma árvore, que a casa dele era grande, sonhando que tinha por trás aquela montanha linda que tinha lá. E aí ele ficava sonhando com isso, mas ele não sabia que iria tão longe, que ele iria parar em Moscou, né? Então, a vida dele, porque ele vai para o exército, o caminho de uma pessoa, um rapaz pobre, era o caminho do estudo e do exército, e, de repente, ele tem uma tuberculose, 2 anos e meio depois. E aí ele volta para o Rio, para Jacarepaguá, para se tratar, fica 8 meses aqui, e, quando volta, acabam não deixando ele voltar. E ele era um atleta, enfim, ele teve que se reinventar. Aí foi fazer faculdade de economia, e um dos professores dele, no 4º ano, era o Roberto Campos. E eles ficaram grandes amigos até o final da vida do Roberto Campos. Amicíssimo. Aí, quando ele formou, disse, eu acho que vou fazer concurso para o BNDES, na época era BNDES. Aí ele falou, não, isso é muito bom, você vai para o mundo. E indicou ele para o Itamaraty. E ele acabou indo como primeiro adjunto comercial, depois conselheiro econômico, enfim. E ele acabou ficando, no total, 20 anos
Quer dizer, ele teve uma experiência incrível lá, né? Muito rica. Olha, a sua amiga está vendo você. Ana Ah, Paula que Cavalcante, ótimo! um beijo para você, Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Ana Paula é um talento, porque ela é advogada, ela é poeta, só que ela guardava, ela também é debatedora em rádio, política, mas ela guardava tudo na gaveta, sabe, as poesias dela. Um dia eu pedi, Ana Paula, me empresta Outro as também que está poesias. vendo você é o Claudinho da Portela, Ah, que ótimo! Oi, que vai Claudinha. estrear um programa aqui na Capital Rio também, Claudinho da Que Portela. bom! Muito Um contente. abraço para você, Claudinho. Abraço. Mas a Ana Paula, como eu estava dizendo, muito talentosa. Então, isso tem que ir para o mundo, não é para ficar a gente guardando para a gente, né? Então, eu indiquei para a GEB e só tinha um pouquinho para publicar um livro, para ir para a Feira do Livro, não é, de Lisboa, que nós íamos agora em junho. Agora estaremos lá, nesse momento. Mas também com o vírus, com o coronavírus, tudo mudou. Vamos ver se ano que vem Maria Esther, ela faz um lançamento lá. você também é da GEB, né? Sou da GEB, com muita honra, que é a presidente, a nossa queridíssima, talentosa, super competente, de Andréia Portugal. Eu sou da UB, que é a União Brasileira de Escritores, que tem a Márcia Barroca como presidente. Eu sou da Academia Luso-Brasileira de Letras, na cadeira 45, de patronímica de Machado de Assis. Isso é uma honra imensa, imensa. E que o Apolino, que é o presidente, eu sou da W, com a Zélia Fernandes, maravilhosa, que é a Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras. E eu sou de várias academias. Pois é. Esther, o que você acha da quarentena? Pois é. A quarentena tem o lado ruim, porque muitas pessoas estão sem trabalhar, sem ganhar, aumentando barbaramente os moradores de rua. É uma situação tristíssima, muita gente morrendo ou doente em casa, enfim, é um sofrimento. Porém, tem um outro lado, que as pessoas tiveram que parar uma vida louca que a gente estava, não tinha tempo para nada, né? Às vezes a gente não dava tanta atenção para a família e não ouvia muito o outro, não tinha tempo para escrever, não tinha tantos compromissos, um estresse muito grande. Então, agora a gente deu uma parada e para refletir a vida, para escrever, para se reinventar, não é? Porque muita gente que também perdeu o emprego, então está indo para as lives, né? Está indo para o YouTube. Então, está todo mundo se reinventando. É isso que está acontecendo. Diga. Faltam uns minutinhos ainda do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a GEB. O que você acha da GEB? Eu acho sensacional, porque é a Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Então, nós temos mulheres, palestras... Né? Só mulheres. Só mulheres. Porém, nós temos os membros beneméritos, né? Então, eu tenho alguns afiliados que eu levei para lá. Então, os homens frequentam, porque adoram. Por exemplo, eu convidei o escritor, biógrafo, jornalista, o Tom Cavalcante, para crítico literário do Globo, eu o convidei para dar uma palestra sobre a Carolina de Jesus, que era uma mulher extraordinária. Ela era catadora de lixo, morava na favela, tinha 3 filhos, um de cada marido, enfim, e uma vida muito simples, mas ela gostava de escrever, só estudou até o 2º ano primário. E ela... A professora que ela teve, ela estimulou, disse que nada era impossível nessa vida. Então, ela pegava cadernos, folhas que ela achava no lixo e escrevia. Um dia, ela soube que um jornalista, o Adaúlio Ramos, ele ia na favela dela, lá em São Paulo. E aí, ela, com confiança, entregou para ele tudo que ela escreveu. Ele viu aquilo que tinha um potencial enorme, que era muito bom o que ela tinha escrito. E ele, então... ele vai para uma editora, ele publica, e você sabe que só ela está abaixo do Paulo Coelho até hoje. Ela foi recebida por vários presidentes, pelo Jango, pelo Jânio, pelo Juscelino, pela alta sociedade, acabou se vestindo no Denner. Agora ela tinha um coração de ouro.
Ela comprou uma casa, as pessoas faziam fila para pedir dinheiro emprestado. E aí acabou que ela não ia mais ver de volta esse dinheiro, acabou... e ela percebeu que as pessoas estavam usando ela, que ela é um sucesso. Agora, a Clarice Lispector e a Nélida Pinon, elas foram para a fila, porque ela vende em tudo quanto é lugar, tudo quanto é país do mundo, loucamente. E não se fala porque é uma mulher negra, que era simples, não é? Que era catadora de lixo. Então, qualquer Minha pessoa querida, pode escrever. minha Tá muito querida, inteligente, né? o tempo está acabando, o programa faz meia hora. Pena. Eu quero lembrar Adorei. que amanhã, às 21 horas, eu estou entrevistando a professora Glaucia Leão. E na quinta-feira, a poeta e presidente da Academia Infanto Juvenil, da Bramil, a Zélia Fernandes, e a maestrina Fátima Maravilhosa. Vilela e Vera Figueiredo na sexta-feira. Programa Carlos Rocha de Cultura. As suas considerações finais, Maria Esther. Olha, é um prazer. E você está se reinventando também, porque você saiu de uma outra rádio, agora está na TV e brilhando. Estou gostando de ver que você está chamando mulheres, escritoras, atuantes. A Zélia é maravilhosa, tem uma editora, e ela é muito respeitada na Academia Brasileira de Letras. Eu tenho muita admiração pela Zélia. Então, parabéns pelo seu trabalho, divulgar tantos talentos que, às vezes, não tem tanto espaço na mídia. Parabéns, você faz um belíssimo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Minha querida, muito obrigado a sua presença aqui no programa Carlos Rocha na TV. E, em breve, você vai voltar mais tempo para o programa. Está ótimo. Okay? Tá Fique ótimo. aí com Beth Oliveira, direto de Petrópolis, com o programa original. E vem muita novidade aí na capitalrio.com. Tchau, tchau. Tá, tchau. Muito obrigada. Geração Pixel Soluções. Venha para o mundo digital, o futuro está aqui. Marketing digital, gestão contábil, informática em geral, foto e vídeo marketing. Criação de sites, loja virtual, aplicativos, cursos online e webinar. Gestão de redes sociais e criação de postagens. Soluções para a sua empresa. Marque sua presença no mundo digital.